Sim, no momento em que a Justiça revoga a prisão preventiva, uma nova prisão preventiva só pode ser pedida e decretada se houver novas justificativas para que ela seja decretada. Ou seja, um novo risco à aplicação da Justiça, um novo risco à instrução, ou seja, a prisão preventiva é revogada. Em seguida, um acusado ameaça uma testemunha. Surge um novo motivo para um pedido e para uma decretação de prisão preventiva. Mas só o Ministério Público poderia fazer isso. A parte da polícia já foi encerrada, inquérito concluído, e o juiz não poderia se manifestar se o Ministério Público não fizesse isso antes. Sim, normalmente ele aguarda um pedido ou de uma autoridade policial, normalmente quando há um inquérito aberto, ou de um Ministério Público quando já há uma instrução. Nada impede que o Ministério Público também no inquérito policial possa pedir a prisão preventiva ou uma prisão temporária. Ele se manifestando, digamos que ele dê a liberdade a este casal, o que acontece? Qual é o próximo passo? Se em liminar o desembargador conceder o pedido de liminar, revogar a prisão preventiva, não é uma decisão definitiva do Tribunal de Justiça. Essa decisão, que nós chamamos decisão de mérito do habeas corpus, será decidida por 3 desembargadores. Ou seja, eles podem ser soltos hoje por liminar e no momento de se decidir o habeas corpus, daqui 2 ou 3 meses, eles podem voltar à prisão. É ali o momento em que o Tribunal de Justiça decide a respeito do pedido ou não desta prisão preventiva. Sim, normalmente o desembargador manda um ofício ao juiz de primeira instância, ao juiz do tribunal do júri, determinando a revogação da prisão preventiva e expedindo o alvará de soltura, e esse magistrado manda aos distritos ou às penitenciárias onde as pessoas se encontram presas. Bem, Fatioli, há um indicativo, né? É um indicativo de que, como soltou na primeira vez, há um indicativo de que poderia soltar nessa. A questão técnica é, depois da prisão temporária, em que os requisitos são diferentes da prisão preventiva, mas houve novas justificativas que justificassem a prisão preventiva, esse é um ponto que o desembargador deverá analisar para se verificar se deve ou não soltar. Agora, naquela oportunidade, ele decidiu pela soltura, mas não teve o julgamento dos 3 desembargadores. Por quê? Porque se encerrou a prisão temporária no momento em que o inquérito policial foi encerrado. Prisão temporária só pode ser decretada por um período e no período do inquérito policial. Ou seja, não temos ainda um indicativo de como votam os outros 2 desembargadores. Sim. E isso certamente nós teremos no presente caso. Bem, Fatioli, é uma posição difícil de ser dita, mas se o magistrado, se o desembargador julgar com a razão, não há, a meu ver, elementos que justifiquem a prisão preventiva. Mas se ele julgar com um pouco de emoção, ou seja, que a emoção supere ou contrabalance um pouco a razão, aí nesse caso ele poderá não revogar essa prisão preventiva. O depoimento da mãe da Isabela é um depoimento muito forte. A comoção social, por mais que não seja requisito de prisão preventiva, ela mexe com o magistrado como cidadão, como pai, como filho, como membro de uma família. Sim. Portanto, é difícil, nesse exato momento, prever de que forma ele decidirá. Da mesma forma como a autoridade policial, em seu relatório, ela não poderia e não deveria, tecnicamente, imputar a autoria a alguém. E ela relata os crimes praticados, na opinião dela, tanto pelo Alexandre como pela Ana Carolina. Doutor. Da mesma forma como o magistrado, quando recebeu a denúncia, também traz um juízo de culpabilidade, no momento Sim. em que ele aponta que eles não têm compaixão, né, humana, e Sim. são desacreditados de credibilidade moral. Não. Analisando tecnicamente, 7,5. 7,5 de 0 a 10 para não soltar. Analisando com emoção, é difícil prever, mas eu diria 6 a 5 pela soltura.